Olá, sejam bem-vindos a mais uma pequena história com decisões. Esta está no livro de Jonas e é contada como um relato do próprio Jonas, que conta na terceira pessoa, apesar do livro realmente ter sido escrito por Jonas, parte do princípio. Jonas era um profeta que aparece noutras ocasiões, também no livro de Segunda de Reis, se não estou em erro. E Jonas, a dada altura da sua missão, da sua vida, teve uma missão. Deus entrou em contacto com Jonas, foi ter com Jonas e disse-lhe que devia ir à cidade de Nínive alertar os habitantes da cidade que, se não se arrependessem num prazo de 40 dias, seriam destruídos. Nínive era naquela altura uma cidade grandiosa, poderosa, que foi edificada no ano 700 a.C. por Senaqueribe. Era uma cidade magnífica. Segundo o relato de Jonas, diz que era uma cidade que levava 3 dias a percorrer. Portanto, partimos do princípio que seria uma cidade com vários bairros, várias zonas, vários amontoados de casas e que levava 3 dias a percorrer, supostamente de uma ponta à outra. Mas a outra coisa, além do poder, além da magnificência desta cidade, esta era a capital da Assíria na altura, era a crueldade do seu povo. Os assírios eram conhecidos como sendo dos povos mais cruéis, dos povos poderosos daquela altura. Eles não se limitavam a matar os seus inimigos na altura das conquistas, eles levavam-nos, eles torturavam-nos, era de formas que não sei, aquela lenda que há de que o antigo conde Vlad era cruel, não sei, e que matava, empalava e fazia uma série de atrocidades aos seus inimigos. Os ninivitas não se ficavam atrás. Portanto, era um povo poderoso e cruel. Quando Jonas teve aquela missão de ir falar ao povo de Nínive, ficou um bocado preocupado. E então tomou uma decisão. E esta primeira decisão que ele tomou, como mais à frente se vai ver, foi uma decisão errada. Jonas resolveu que não ia obedecer ao que Deus lhe estava a dizer e tomou um barco na direção contrária. A dada altura da viagem, levantou-se uma trovoada, uma tormenta, as vagas eram de tal ordem que estavam em risco o barco estava em risco de ser engolido por elas e Jonas, descansadinho, no porão do barco, dormia, até que os homens que estavam no barco o foram chamar, porque sabiam que ele era um profeta de Deus, e foram-lhe chamar e foram-lhe dizer: tu estás tão sossegado, nós estamos em perigo de nos afundarmos. E Jonas entendeu perfeitamente o que é que estava a acontecer. Portanto, nós aqui tiramos a conclusão assim de imediato, que Jonas fugiu de Deus, mas Deus foi atrás dele. E então Jonas tomou uma decisão tomou mais uma decisão e disse aos marinheiros, ao capitão do barco: se vocês me deitarem à água, isto vai cessar e ninguém vai perecer, vocês não vão perecer. E foi assim eles fizeram, deitaram Jonas à água e no preciso momento em que Jonas caiu na água, a tempestade acalmou e foi como se nunca tivesse existido tempestade. Nesta altura conta-nos o relato que Jonas é engolido por um peixe. Há quem proponha a ideia de que tenha sido uma baleia, porque já se diz que é possível um homem ser engolido por uma baleia e ficar lá dentro, pronto, o que seja. Nós vamos aceitar que foi um animal sobrenatural que Deus criou naquele momento para apanhar Jonas. E Jonas teve, segundo a história nos diz, teve 3 dias dentro do ventre desse peixe, desse grande peixe. Nas histórias fala-se que é uma baleia, portanto teve lá 3 dias. E durante esses 3 dias ele teve tempo a pensar na vida, digamos assim. E Jonas pensou, percebeu que errou, percebeu que não pode ir para lado nenhum para fugir de Deus, porque não se pode fugir a Deus. E quando Deus realmente o tirou e a baleia o entregou numa praia, a mensagem foi a mesma, foi de novo a mesma. Vai a Nínive, alerta ao povo de Nínive que se humilhe e se submeta a mim, ou dentro de 40 dias serão destruídos. E Jonas tomou a decisão e foi.
andou durante vários dias pela cidade, andou durante alguns dias na cidade, rendei glória ao Deus do céu, submetam-se a eles, arrependam-se dos vossos pecados, ou dentro de X dias serão destruídos. E esta sua mensagem, apesar de toda aquela crueldade que era ao povo, tocou naquele povo. E aquele povo apercebeu-se dos erros que estava a cometer. Eram povos, além de cruéis, eram idólatras com cultos e rituais monstruosos. Aperceberam-se do que estava a acontecer e o rei decretou que todos se deveriam vestir de saco. Portanto, o vestir de saco era a humilhação transfigurada, digamos assim, e fazer jejum durante uns X dias para que o verdadeiro Deus tivesse piedade deles e os perdoasse. E aconteceu que Deus os perdoou. E Deus os perdoou. Jonas, depois de ter dado a mensagem, veio para fora, ficou à espera de ver o que acontecia, e Deus perdoou a cidade, perdoou os ninivitas. E Jonas ficou aborrecido, porque Jonas começou a pensar que andou a dar uma mensagem, a dizer que Deus os destruiria, e afinal Deus agora não os ia destruir. Em que é que ficava a sua boa palavra? Portanto, nós vemos aqui que todas as decisões de Jonas têm tendência a revoltar-se, a fazer uma revolta contra Deus. Mas o que é certo é que Deus não quer saber das revoltas de cada um, porque se Deus entende que vai chegar àquela pessoa de alguma maneira, Deus chega àquela pessoa de alguma maneira. Nós aqui apercebemos que a mensagem era para a cidade de Nínive, e teve resultados, mas a mensagem era para a cidade de Nínive, mas a lição era para Jonas, para perceber que não se pode fugir de Deus, para perceber que o que Deus quer acontecerá, sejam quais forem as artimanhas que o homem usa. Isto foi uma pequena história, assim muito resumida, mas espero que percebam esta parte. Nós não podemos fugir de Deus quando Deus tem um plano para nós, por isso fiquem bem e fiquem atentos ao plano que Deus tem para vocês.